Cinquecento bombado, prepare-se para ouvir muito essa expressão quando você circular com o GWM Hora 03, que sim, parece um Cinquecento, tem muito design europeu, apesar da sua origem chinesa, mas a ênfase aqui é no bombado. Sim, porque a principal característica desse carro, esteticamente, além um pouco desse design europeu um pouco derivativo aqui, tem quês de Porsche Macan para mim aqui nesse capô, é o size impression, como gostam de dizer os designers aí. Quer ver? Vamos fazer um teste. Chuta aí que tamanho que tem as rodas aqui do GWM Hora 03 na versão skin de entrada, sua por R$150 mil. Chutou? Aposto que você errou. São rodas aro 18. Parecem rodas relativamente pequenas para o tamanho do carro. É que o Hora, na verdade, quando você se referir a ele como um Cinquecento bombado, a ênfase está no bombado. Ele tem 4,23 metros de comprimento, 2,65 metros de entre-eixos. Isso aí é tamanho de SUV compacto, mas numa roupagem de Cinquecento, Mini Cooper, enfim, de carro urbano europeu. É um approach aí bastante interessante, bastante diferente do que a gente está acostumado de ver no nosso mercado. Eu gosto aqui esteticamente da lanterna escondida no vidro traseiro. Gosto muito também do interior do carro, que já gerou muito hate aí na internet, porque você meio que só pode ter um interior escuro nas versões escuras, né? O carro casa aí cor do interior e cor do exterior. Isso é muito comum na Europa, isso é muito legal. E aqui no Brasil, onde o consumidor médio é, acima de tudo, um conservador, para não dizer muitas vezes um chato, isso causa piti, né? Que legal que é o diferente, que legal é o fato de ter uma opção aqui, né? Se você fizer muita questão de um interior escuro, bom, compre um Hora Skin escuro e um interior escuro você terá. Mas esse carro aqui é um carro que você praticamente não consegue ver citado em qualquer matéria sem imediatamente ser comparado ao seu arquirrival, o chinês BYD Dolphin. Eu sempre insisto que esses dois carros, na verdade, têm como grande concorrente no mercado brasileiro hoje o SUV compacto 1.0 turbo completinho a R$150 mil. E eu acho que esses carros, tanto o Hora quanto o BYD Dolphin, oferecem argumentos de venda muito fortes quando você compara com carros como T-Cross, Tracker e Creta, para citar aí três dos mais vendidos. Agora, falando especificamente desse pau a pau com o BYD Dolphin, interessantes os números de venda, né? Ambos os carros não tiveram um 2023 cheio, então o número anual do ano passado não é muito relevante, mas a gente já vê aí o mês a mês. O que está fazendo? O BYD Dolphin está fazendo coisa de quase 2.000 carros por mês. Sim, a gente vai ter esse ano, muito provavelmente, um carro elétrico vendendo mais de 20.000 unidades ano. Em janeiro de 2024, números já fechados, para vocês terem uma ideia, o Dolphin vendeu 1.800 e poucas unidades, mais ou menos pau a pau com carros como Peugeot 208, por exemplo. Já o Hora vendeu mais de 700 carros, isso também é bastante coisa. Quando a gente olha aí para o mercado de elétricos, é mais ou menos o volume que faz, por exemplo, uma Nissan Frontier. Agora, números bons, sim, do Hora, mas não dá para negar, números bem menores do que o Dolphin. Por que será? Eu acho que a GWM ainda está num momento de lançamento aqui no Brasil um pouco mais tardio, né? Chegou depois em relação à BYD. Eu acho que a BYD já está com uma rede mais estabelecida e talvez também essa questão do visual meio diferentão aqui do Hora afaste um pouco algum tipo de consumidor mais conservador. Lembrando que o Dolphin é meio que um Honda Fit elétrico, né? Um carro um pouquinho mais convencional. Aqui o Hora, que não custa lembrar, foi lançado na Europa como Funky Cat, o gatinho funkeiro, ou quem sabe o gatinho descolado, o gatinho maneiro, se a gente quiser tentar entrar em outras traduções. É um carro design, como um dia o Kia Soul foi vendido no Brasil, e isso envolve mais risco, agrada a alguns, desagrada a outros. Lembrando que
já tem um review do Hora, num evento de lançamento muito rápido, que a gente não conseguiu andar com mais calma no carro. Agora a gente ficou uma semaninha, andamos no mundo real, hashtag in real life com o Hora, e aí eu vou elencar pontos fortes e fracos aqui da convivência com o carro. O primeiro ponto muito forte, quando você olha para as dimensões do carro, porque 4,20 m é um SUV compacto, ênfase aqui no compacto, é um carro que tem dimensões relativamente compactas e pequenas, cabe bem aqui na garagem de casa, e aí, olha só que legal, espaço no banco traseiro é bastante generoso, né? Principalmente quando você leva em consideração aqui o assoalho plano, né? O cidadão aqui do meio vai sem precisar sacrificar as pernas. A qualidade, a percepção de qualidade de construção aqui do interior é realmente fora de série. Eu diria que é o melhor interior de carro de 150 mil reais no Brasil, seja elétrico, seja a combustão. Nesse sentido, o Hora não tem um concorrente à altura. Destaque aqui para a tela dupla, ao estilo Mercedes-Benz, também bastante espaço para as pernas aqui dos passageiros dianteiros, muito espaço para a cabeça, né? Esse visual meio cinquecento bombado dele causa um espaço para a cabeça muito bom no banco da frente também. Eu não curto muito o volante, um volante um pouco de caminhão, grandalhãozão, para um carro que tem dimensões compactas e desempenho esportivo, né? A gente está falando de um carro de 171 cavalos, 25 kg de torque, faz de 0 a 100 abaixo de 8 segundos e tem, ao contrário do Dolphin, um acertinho de suspensão mais temperadinho, mais esportivo. Merecia um volantinho um pouco menor, com uma pegada mais esportiva. Mas aí você paga o preço desse ótimo espaço do banco traseiro aqui no porta-malas, em que são apenas 228 litros. É claramente uma escolha, né? Está posicionado para ser um segundo carro mesmo, e aí prioridade no conforto dos passageiros e, digamos que a missão de carregar as malas fica mais para o primeiro carro da família chinesa ou brasileira. Aqui, os carregadores, né? Ou melhor, os pontos de entrada, padrão europeu, aqui, AC e DC, né? Você pode usar o carregador rápido também. É o que virou o padrão aqui, carne de vaca, vamos chamar assim, no mercado brasileiro. A gente tem o capô com um visual porschístico, que eu acho engraçadinho aqui. Quando você levanta o capô, realmente parece que está levantando o capô de um 911 encolhido. Esses ressaltos aqui, na verdade, têm um aroma de Mercedes 300 SL, né? Mas olha aqui, o motor já com a refrigeração trabalhando. A gente tem, como eu falei, 171 cavalos e 25 kg de torque. É o mesmíssimo powertrain da versão esportiva de topo, a GT, que custa 30 mil reais a mais e oferece coisas como um tetão, fruto de muita dieta e treino, um visual mais esportivo, carregador por indução, algumas coisinhas assim. Mas é uma das grandes diferenças do Hora em relação ao Dolphin, né? O Dolphin, quando você salta da versão de 150 mil para a versão de 180 mil, você está tendo um grande upgrade em matéria de potência, né? Indo de 97 cavalos para mais de 200 cavalos. Aqui você sempre tem os 171 cavalos e quando você salta para a versão de 150 para a versão GT de 180, além dos equipamentos a mais que eu citei aí, de um visual mais esportivo também, principalmente você está saltando para uma bateria maior que te dá mais de 300 km de autonomia. Aqui no carro de entrada a gente tem 232 no Inmetro, que a gente sabe que, na verdade, normalmente no mundo real, você consegue fazer números melhores que os números do Inmetro. Eu acho os números WLTP do padrão europeu mais próximos aí da realidade do que eu costumo obter com carros elétricos. Mas, enfim, está fazendo 700, 800 unidades por ano. Estamos falando de um Hora que vai fechar o ano aí vendendo, quem sabe, mais de 10 mil carros. Estamos falando de um Dolphin que vai fechar o ano de 24 vendendo, quem sabe, mais de 20 mil carros, ou seja, a gente começa a ter carros elétricos em volumes bastante interessantes, em volumes aí para brigar, para ser top 30 de vendas no nosso mercado. É uma nova realidade, né? 2024, o ano da eletrificação no Brasil, né? Calma, sim, também, né? Aquela velha história como o homem que faliu num livro de Ernest Hemingway. Como você foi à falência,
de dois jeitos, aos pouquinhos, até que um dia, de repente. É assim que está rolando a eletrificação no Brasil e no mundo também. Agora, vamos acelerar esse cara aqui e ver o que ele tem a oferecer de melhor e de pior em relação a um BYD Dolphin de entrada, em relação a um BYD Dolphin Plus, né? O Ora está exatamente meiando esse sanduíche, né? Ele é bem mais potente que o Dolphin de entrada e um pouco menos potente que o Dolphin Plus e, principalmente, como ele se comporta aqui no trânsito, no dia a dia, na comparação com esse sim, o verdadeiro arquirrival, os verdadeiros arquirrivais de Ora e Dolphin, na minha opinião, o SUV 1.0 turbo completinho. Bora, acelerar. Aqui com o Pedal Drive a gente tem a recuperaçãozinha, mas afinal, como anda deputé, ou melhor, sei lá como é que é deputado em chinês. Ó, aqui dá pra ouvir bem. É uma experiência bastante interessante o Ora, apesar dele ter essa falsa dimensão de city car, né, de 500 bombado, ênfase no bombado, né? Ele tem o tamanho, como a gente falou, de um SUV compacto, de um T-Cross. Só que, como eu já falei algumas vezes, ele oferece uma experiência bem mais premium do que esses carros, né? Aqui a gente está com aquela sensação de isolamento acústico, de qualidade de construção. Agora, se ele tem pretensões de ser um carro que compete com europeus, vamos dar um enfião aqui, jogou por dentro. Aqui a gente tem uma pretensão de dinâmica um pouco mais europeia em relação ao carro que sempre vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala, agora sim, adentrando, vocês viram que a carroceria não rola, né? Ele tem um pouco mais de pretensão esportiva ou de temperamento europeu, vamos chamar assim, em relação ao carro que sempre vem na cabeça de todo mundo quando se fala em GWM Ora, parece que são irmãos siameses inseparáveis aí, ó. Uou! Isso aí que a aceleração é correta, mas não é nada explosiva, né? Ele tem um desempenho parecido, apesar de nessa versão 03 Skin, a versão não GT, ele não teve pretensões esportivas, mas ele tem o mesmo drivetrain, né? 171 cavalos, 25 kg de torque, num peso de 1.500 kg, que não é tão mais alto do que o peso de um T-Cross 1.4, por exemplo, que está aí na casa de 1.300. Então ele tem um temperamento e um desempenho parecido. O 0 a 100 aqui vem abaixo de 8 segundos. E aí ele tem sim um temperamento um pouquinho mais esportivo do que o BYD Dolphin, que é um carro mais molão, mais ao gosto chinês, vamos chamar assim. Falando em gosto chinês, algumas coisas, né, que seguem me incomodando aí, são questões culturais, galera. A gente vem aí de um... Eu tenho quase 42 anos, um histórico de carros majoritariamente europeus aí no meu currículo. Os chineses, eles têm algumas coisas como, por exemplo, olha só, a gente tem aqui a telinha pareada, né, do CarPlay, tá usando todas as 15 polegadas, se não me engano, dessa tela aqui. Isso é bacana, né? Alguns carros, eles têm a tela, mas eles cortam o CarPlay aqui, ó. Já tá full pistola que eu tô mexendo na faixa. O Ora não, ele realmente faz um crop aqui do seu CarPlay, usa o espaço inteiro da tela, mas eu continuo não entendendo por que os chineses colocam informações tão pequenas na tela. Talvez seja os meus 42 anos, mas eu imagino que o índice de miopia na China seja baixíssimo, porque olha só, olha o tamanho aqui da fonte para regeneração de energia, a fonte por horário, aí tem aqui e-pedal, tem um autoalerta de colisão, tem aqui um limitador, tem aqui a questão do sensor de ponto cego, o velocímetro, né, que é uma informação crucial, tá grandinho, mas poderia ser maior, enfim, tá 0 bala o nosso Ora aqui com 341 km. Me parece que dava para trabalhar um pouco melhor os layouts aí, deixar a coisa um pouco mais user-friendly. User-friendly também, para mim, não é muito a questão da seta, né? Aquela escola de BMW ali dos anos 2000, com essas setas eletrônicas. Eu tive um Mini Cooper que era assim, e ó, aí você colocou, você quer tirar, ele tem que vir um pouquinho, você não sabe quanto. Tem dois estágios a seta, né? Tem um estágio full, tipo, vou fazer uma conversão, e tem um estágio intermediário que é vou apenas trocar de faixa. E aí você nunca tem certeza exatamente de que estágio ele tá e como é que você faz para voltar. Acostume-se a ter o clec-clec da seta como trilha sonora do seu dia a dia com o Ora Skin.
como também acostume-se a ter como trilha sonora esse barulho aqui, ó. Alguns deles. Tá certo que eu tô joselitando aqui, fazendo coisa errada, trocando de faixa sem dar seta. E aí o carro, ele é muito dos barulhinhos, como o seu irmão, que a gente já mostrou aqui, essa característica dos GWM, que são repletos aí de alertas sonoros. E ó, aqui beleza, eu devia ter dado a seta, mas por exemplo, você tá aqui fazendo a curvinha, tá certo que é uma faixa contínua, mas ó, vamos trazer um pouquinho pro mundo real. Pô, tá o trânsito vazio, eu posso fazer um traçadinho, uma tomadinha aqui, ó. O carro fica full pistola. E qual é o lance, né? Você pode sim desativar, mas aí você desliga o carro e ele reativa tudo. Então, são coisinhas aí que pro meu gosto incomodam na convivência, mas é claro, fica aí ao gosto e à conveniência, até o estilo de guiar de cada um, né? Tem gente que fica perfeitamente satisfeito, normalmente são pessoas que atravancam bastante o trânsito, fica perfeitamente satisfeito em ficar dentro da sua faixa o tempo inteiro e não ir preenchendo os espaços que o trânsito vai oferecendo. É isso que faz o trânsito fluir, meus caros amigos. Agora, não dá para negar, né? Eu insisto nisso. Por mais que a imprensa automotiva tenha esse cacuete, né, de sempre pegar o carro mais parecido e transformar no grande nêmesis, no grande rival. Sim, GWM Ora e BYD Dolphin são rivais diretos, mas eu acho que o maior rival desses dois carros é realmente aquela família de classe média melhorada que tem condição de ter como segundo carro um carro de 150 mil e aí tá considerando, será que já dá para ir para o elétrico? E aí eu acho que tanto o GWM Ora quanto o BYD Dolphin, especialmente o BYD Dolphin Plus, que custa 180 mil, né, com mais potência, entregam bem mais do que esses SUVs. E tem até, como aqui no caso do Ora, dimensões, ó, o que por ver aqui, dimensões semelhantes. A diferença, é claro, é que o Ora tem essa arquitetura em que ele prioriza o espaço no banco traseiro, que é muito bom, e acaba custando aí um pouco de espaço de porta-malas, né? Um porta-malas bem tímido para o tamanho do carro, mas dentro desse meu raciocínio aí de possibilidade de segundo carro, é algo que não chega a comprometer, né? Outra coisa muito interessante que eu gosto de fazer, bom, primeiro vamos repetir a joselitadinha que a gente fez com o BYD Dolphin Plus, justamente nessa rotatória aqui. Vamos ver o que acontece, que resposta o nosso ESP dá aqui com o eletricão. Dá pra lixar como se fosse um Gol Caixote Turbo. Eu tenho certeza que ninguém na GWM ou na BYD achou que teria brasileiros idiotas o suficiente para fazer isso quando projetou aí a possibilidade de deixar o controle de tração desligado num carro com torque instantâneo. Enfim, não faça isso em casa. Eu tenho certeza que 99,9% dos usuários de GWM Ora e BYD Dolphin Plus não farão o que eu acabei de fazer. Agora, tem um teste que eu gosto de fazer muito com amigos que não são tão ligados assim no mercado de carro. Quando eu estou com um carro de teste, eu peço para as pessoas chutarem qual é o preço, e isso vem justamente do interior, né? Fui dar carona para os amigos para a gente jantar. Que carro é esse? É um GWM Ora. Quanto você acha que custa? E olha esse interior de camurça, com essa telinha dupla aqui, estilo Mercedes-Benz. Ó, agora a tela tá, a seta tá cheia de opiniões. Mais uma lixadinha, com essa padronagem aqui, com costuras em losango, estilo europeu. Eu só recebi palpites acima de 200 mil reais. Ele é um carro que tem uma impressão de qualidade muito boa para o preço. Tem um pacote de assistências muito completo, como vocês estão vendo, e como eu já falei várias vezes, um pacote de assistências muito completo, para mim, depõe contra. É só uma injeção de saco, mas isso porque eu gosto de prestar atenção, né, quando eu estou dirigindo. Então eu não preciso do carro me avisando tudo que está acontecendo, especialmente em São Paulo, quando eu vou ter motoboys no corredor aqui o tempo inteiro, a seta falando mil coisas ao mesmo tempo aqui. Eu não gosto, mas para quem leva isso em consideração, considera isso um ponto a mais ali, costuma ser uma galera um pouquinho mais super trunfeira, né, que vai medindo ali ficha técnica, não
não dá para negar que ele oferece um nível de assistências muito bom comparado aos concorrentes na mesma faixa de preço. Agora, vamos lá, concluindo aqui a nossa assistência de direção de emergência ativada. É difícil concluir o raciocínio com o GWM Hora no trânsito de São Paulo sem ser interrompido por algum barulho. Mas como eu vinha dizendo, é um carro que tem uma dinâmica mais europeia em relação ao BYD Dolphin, tem uma suspensão mais firminha, ele tem um nível de acabamento muito bom, ele tem intrinsecamente o que eu falo aí, que o carro elétrico tem essa premiumidade intrínseca, né, de ser um carro que não faz barulho. Ó, ele não se decide se ele... Ah, não, agora ele tá alertando o ponto cego aqui porque eu tô com a seta ligada. Mas como eu tava falando, o carro elétrico ele tem essa premiumidade intrínseca, né, de não fazer barulho, de não esquentar, de não vibrar. Então ele é um companheiro, quando ele não fica apitando barulhinhos o tempo inteiro no trânsito urbano, ele é um companheiro com uma sensação de sofisticação, de refino maior do que o carro a combustão de preço equivalente. E aí eu vejo, olha que interessante aqui, ó, a Combosa com a Maitel próximo como a si mesmo e dando uma tailgatezada, embutindo na costa do Passatão ali para tentar fazer a ultrapassagem. Vocês estão vendo que essa assistente aqui de ponto cego na Marginal, e olha, a gente está gravando isso aqui durante o carnaval, tá? O trânsito da Marginal tá bem tranquilo. Vocês estão vendo que eu tô bonitinho aqui no meio da faixa, mas a cada vez que aparece um carro no raio de ação aqui dos retrovisores, ele avisa. É um negócio que realmente beira o infernal. Mas, de novo, se desse para desligar isso tudo e manter desligado, eu gosto muito da dinâmica desse carro e eu acho que a sensação de qualidade, a premiumidade de interior dele coloca ele acima de BYD Dolphin e de SUVs. Vamos manter o exemplo do T-Cross aí, T-Cross 1.0 turbo completinho. Eu acho que é um carro que realmente, quando você vê o primeiro contato das pessoas, e de novo, eu uso muito essa régua de amigos que não são tão ligados em carro, não gostam tanto de carro, a primeira impressão é realmente, com o perdão da redundância, impressionante. É um carro que impressiona nessa sensação de qualidade. E tendo ficado aqui uma semaninha in real life com o Hora, ele é quando você não está aqui na Marginal, que ele liga tudo, você estar no trânsito urbano, ele é uma companhia muito agradável, assim, é um carro que te trata bem, né? Tem uma ergonomia bem legal aqui pro padrão de carro chinês, que costuma ser um pouco mais convoluto, né? A questão de multimídia, é fácil você se achar aqui, papum, já vem aqui a home dele aqui, ó, você acha tudo com facilidade, é fácil de parear o celular, eu tô pareado no CarPlay wireless, eu tô com um cabinho ali só para carregar a bateria mesmo, então ele é um carro user-friendly, né? Na comparação aí com alguns carros chineses que têm interfaces mais confusas. Eu só não digo, nossa, assinaria um cheque pelo GWM Hora por esses dois fatores. O primeiro, que eu acho a estética um pouco convoluta, principalmente a dianteira, o ângulo de 3/4 de traseira dele, estilo 500 bombado, me agrada. A dianteira é meio Baby Porsche, Macan, olhos do gatinho descolado, parece não ter muito certeza do que ela quer ser, e isso me incomoda um pouquinho. E essa questão dos assistentes, é uma questão de filosofia da GWM, aval, tudo mais. Dá para desligar, mas eu não vou ficar desligando isso toda santa vez que eu entrar no carro, então para mim é uma espécie de deal breaker. Mas isso, de novo, vou frisar, é gosto meu. Não dá para negar que é um produto muito, muito, muito competente, porque entrega muito em matéria de custo-benefício, e BYD Dolphin e GWM Hora chegando nessa faixa estão fazendo volumes interessantes. São carros aí, no caso do Dolphin, que está passando das 1000 unidades por mês, que era um volume impensável para um carro 100% elétrico no Brasil até pouco tempo atrás, e forçou alguns rivais europeus que tinham chegado com o carro elétrico muito timidamente, né, como carros de imagem, volumes baixíssimos, a ter que fazer uma queima de estoque aí, né? O patrão ficou maluco, estão torrando E2008, estão torrando o Kwid E-Tech, porque realmente ficaram com preços muito pouco competitivos. São estoques que estavam encalhados, né? Eram carros muito caros e
não dá para negar, né? A gente falou disso um pouco no vídeo do Megane E-Tech. É uma discussão muito ampla, né? De como nas faixas mais de entrada do mercado de elétricos, os europeus estão tendo e vão ter, sim, muita dificuldade para competir com a economia de escala e, vamos falar um português correto, às vezes as condições de trabalho não tão europeias que permitem que a mão de obra da China seja bem mais barata. Essa é uma grande discussão que vai dominar aí as questões políticas da indústria mundialmente, né? Não, o Brasil é apenas um player periférico nessa história, mas o pau vai quebrar no parlamento europeu, tenho certeza disso. Enquanto essa discussão acontece, não dá para negar que quando a gente fala aí de elétricos de 20 e poucos mil dólares, abaixo de 30 mil dólares, vamos chamar assim, que são carros como esse GWM Ora, o mercado, né? As marcas, os players chineses estão liderando aí, os players europeus e americanos não conseguem oferecer algo com a mesma qualidade pelo mesmo preço. E isso fica claro quando a gente dá um rolezinho aqui no GWM Ora e sua sinfonia de alertas. Vamos fazer mais uma curviada aqui. Olha só como não canta pneu, né? As rodas que parecem pequenas, na verdade são rodas aro 18. Tem um pneu ali com uma pegada mais gripante, que a gente sabe, né, que falando de carro elétrico nem sempre é a prioridade. Agora, fica também aqui a questão, né, quando a gente fala de Ora, vale a pena o Ora de entrada com somente 232 km de autonomia no ciclo em metro, que a gente sabe que é um ciclo um pouco cruel, né? Tanto que ele está marcando aqui ainda 252 km de carga. Ou vale a pena botar mais trintão para pular para o Ora GT e aí sim passar dos 300 km de autonomia no Imetro, ter um carro que te deixa mais tranquilo em matéria de autonomia, vamos dizer assim. Eu continuo achando que os 30 mil reais para você saltar de tanto do Dolphin para o Dolphin Plus, quanto do Ora Skin para o Ora GT, que o desempenho é parecido, mas aí você tem um ganho expressivo de autonomia, você ganha um teto solar, você ganha um pacote esportivo ali, você ganha coisas como carregador por indução, enfim, eu acho que são 30 mil reais, muito bem gastos, dilui aí no financiamento e vai estar tudo certo. Beleza, galera? Concorda, discorda? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso é sempre fundamental. Comenta aí, por 150 paus, você ia de Ora Skin, você ia de Dolphin de entrada, ou você ia de T-Cross, de Tracker, de Creta 1.0 turbo completinho. É uma decisão bastante difícil de tomar, né? Especialmente se você está considerando como único carro. Agora, se você pode se dar o luxo de ter o 100% elétrico somente como segundo carro em qualquer lugar do Brasil, para mim os elétricos estão bem na frente, não é pouco na frente na comparação com o que tem a combustão nessa faixa de preço de 150 mil. Concorda, discorda? Dê o seu piti aí, como sempre, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço. Power!